Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sou o Gabriel Amorim e hoje a gente veio falar sobre um tema aqui que é sobre treinadores, exclusivamente sobre o Atlético Mineiro. Parada para a data FIFA, os jogadores estão de férias, os clubes estão de férias, o Atlético volta a treinar amanhã tem o primeiro treino e nos bastidores o Atlético está fervendo. O Atlético está sem treinador desde o pedido de demissão do Eduardo Cudê no sábado. E é justamente sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Eu queria debater e também queria que vocês comentassem aí nos comentários quem você queira, torcedor, que seja o próximo técnico do Atlético. Eu vim comentar justamente sobre esse tema, sobre o tema de estrangeiros no Atlético Mineiro. O clube, desde 2020 para cá, o clube tem optado por estrangeiros. De 2020 para cá, o Atlético só teve um técnico brasileiro. Os outros foram todos estrangeiros, os outros 4 foram estrangeiros. Se você pegar um recorte de início de 2020 para cá, final de 2019, início de 2020, todos estrangeiros. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso. O que mudou? A política do clube mudou drasticamente do século para cá. Até 99, de 99 para cá, até 2016, o Atlético só teve um técnico estrangeiro. O uruguaio, mas que viveu praticamente toda a sua vida no Brasil, o Dario, mas ele tinha origem uruguaia, nascido no Uruguai, considerado então como estrangeiro, a gente vai considerar como estrangeiro. Depois disso, o Atlético só voltou a ter um estrangeiro em 2016, foi o Diego Aguirre. O Diego Aguirre, o Atlético voltou a ter um estrangeiro, foi ele, em 2016. Depois disso, o Atlético chegou até as quartas de final com o Aguirre na Libertadores, eliminado pelo São Paulo. Derrota por 1-0 no Morumbi, gol do Michel Bastos. E derrota e vitória por 2-1 no Independência, mas o São Paulo avançou pelo saldo de gols. O gol do Atlético marcado, que se eu não me lembro, por Casares e pelo Carlos. E o gol do São Paulo foi do Maicon, que hoje está no Santos. Então, o Atlético em 2016 traz o Aguirre. O Atlético não ganhou títulos com o Aguirre passou em branco. E depois o Atlético só volta trazendo um estrangeiro em 2020, que é o Rafael Dudamel, que chegou abraçado pela torcida com grande expectativa depois de ser vice-campeão sub-20 com a Venezuela. Fez um bom trabalho na seleção venezuelana na Copa América, ele vinha de um bom trabalho, ele chegou no Atlético cercado de expectativas. Foi o oposto que todo mundo imaginou. O trabalho do Dudamel durou poucos meses. O Atlético foi eliminado em uma semana da Libertadores e da Sul-Americana com o Dudamel. Aquela eliminação frustrada da Copa do Brasil pelo Afogados, da Engazeira, e uma eliminação trágica pela Sul-Americana. O Atlético voltou da Argentina com 3-0. E em 2020 o Atlético, depois de mandar o Dudamel embora, o Atlético opta por outro estrangeiro, o Jorge Sampaoli, que para muitos não foi um bom trabalho pelo caráter explosivo do treinador. O Atlético foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético só disputava o Brasileirão, então se optou então pelo Sampaoli, que trabalhou até o fim da temporada, mas não conquistou o título. O Atlético ficou a uma vitória, 3 pontos do título brasileiro. Então ficou também manchado pelas derrotas, pelos jogos que o Atlético perdeu, jogos que o Atlético perdeu de 3, o Atlético perdeu de 3 para o Palmeiras, perdeu de 3 para o Santos, e pela característica explosiva do treinador, não foi uma passagem muito boa, e ele também não conquistou o título, só o Campeonato Mineiro. A gente nem vai considerar muito aqui, vamos falar só de títulos de expressão. Depois disso, o Atlético, traumatizado com o técnico estrangeiro, o Atlético volta com o técnico brasileiro. O Cuca, super vitorioso na campanha que passou pelo Atlético, ganhando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Cuca decide sair do Atlético. O Atlético opta por outro estrangeiro. O Atlético vai na linha de mais um estrangeiro, mais um argentino, Turco Mohamed. Muita gente não conhecia, poucas pessoas conheciam o Turco Mohamed. Ele vem ao Atlético, depois de um começo bom do Mohamed, ele cai. A temporada do Atlético, o Atlético começa a cair, eliminado na Libertadores, mas ele foi mandado embora antes.
depois da Copa do Brasil, que o Atlético perdeu por 2-0, aquele apático jogo contra o Flamengo, o Atlético não jogou, ficou assistindo o Flamengo jogar, o trabalho dele começa a cair até que ele é mandado embora depois daquele jogo contra o time do Cuiabá, empate 1-1 lá na Arena Pantanal. O Atlético decide por romper o trabalho. Volta o Cuca de novo, aposta erradíssima da diretoria em voltar com o Cuca depois de tudo que aconteceu. Ali é extremamente o que aconteceu, culminou no resto da temporada do clube. E agora no início do ano o Atlético aposta em mais um estrangeiro, Eduardo Cudê. Então o quarto estrangeiro de 2016 para cá. Aguirre, Dudamel, no caso o quinto, né? Aguirre, Dudamel, Cudê, Turco, Mohamed e Sampaoli. O quinto estrangeiro de 3 nacionalidades diferentes, uruguaio, venezuelano e argentino. Então, e deu no que deu agora, o Cudê, outro explosivo, acabou culminando no encerramento do contrato, o Atlético acaba sem treinador. Então fica aqui o que eu queria passar, o que eu queria dizer. O Atlético, nos últimos anos, não vem dando certo com técnicos estrangeiros. É um fracasso pós-fracasso. Turco Mohamed ganhou a Supercopa do Brasil, mas depois também de um jogo nos pênaltis, o Atlético chegou a virar o jogo, mas o Atlético não foi bem naquela partida. Depois o Flamengo tá 3 vezes ou 4, se eu não me engano, para ganhar o jogo. O Flamengo não só não ganhou, o Atlético só ganhou por causa do Flamengo ter errado 4 cobranças na frente, até ficou atrás 4 vezes, mesmo assim foi campeão. Então, o que fica aqui? Dos treinadores, dos 5 de 2016 para cá, que treinaram o Atlético, foram trabalhos muito ruins, cara. E aí fica a dúvida, o Atlético deve trazer outro estrangeiro? Na minha opinião, na minha sincera opinião, se fosse analisar pelos trabalhos que vem, eu não traria mais um estrangeiro no Atlético. Justamente, principalmente não agora no meio da temporada, depois de a equipe estar no meio de temporada brigando pela vaga na Libertadores. O Atlético jogará semana que vem contra o Libertad, precisando da vaga. O Atlético pode perder até por 1-0 no Defensores del Chaco, mas é extremamente complicado, a vaga não está garantida ainda, o Atlético tem que manter os pés no chão e, sinceramente, eu não optaria por um trabalho no estrangeiro agora no Atlético, pelos números passados de anos anteriores que foram todos fracassados, foram números muito ruins, o Atlético não tem dado certo com o estrangeiro, então eu não traria, então essa é a minha opinião. Mas aí vocês vão se perguntar, Gabriel, quem você traria para o Atlético nesse meio de temporada, pensando como o clube está, do jeito que está no meio da temporada? Eu não traria um estrangeiro, primeiro pelo motivo que não tem dado certo nas temporadas passadas, e segundo, pela adaptação. O Atlético não está em termos de meio de temporada de pensar em adaptação. Para o Atlético a adaptação mais não dá em treinador, leva tempo, e o Atlético não tem esse tempo mais, porque a temporada do Atlético está indo embora mais uma vez. Pode restar só o brasileiro para o Atlético, real, pode restar só o brasileiro. Então, eu não traria. Eu pensaria em um técnico brasileiro e estrangeiro. É que o mercado está escasso, mas tem nomes aí na lista que podem, sim, o Atlético está tentando. Paulo Tuori faz um grande trabalho no Atlético Nacional. Se eu não me engano, só tem 4 derrotas na temporada, ou 3. Faz um grande trabalho. Tem também outros técnicos aí. Levi Coupe está desempregado. É um dos treinadores que mais treinou o Atlético. Se ele voltasse, seria a 5ª passagem. Pode tentar convencer também Felipão. Então tem nomes no Brasil que agradam, assim, que são nomes experientes, que seria a melhor opção para o Atlético. E tem nomes também mais novos, que também no Brasil, mas alguns nomes que eu não indicaria. Então esse foi um vídeo de hoje, a gente fez uma reflexão sobre treinadores estrangeiros no Atlético, que para mim nos últimos anos não tem dado certo. A filosofia do clube não está dando certo com treinadores estrangeiros, ao contrário de outros clubes no Brasil que a gente vê que dá muito certo com estrangeiro. O Palmeiras dá super certo com estrangeiro. Antes tem uma passagem, antes do Abel tem passagens boas do Gareca, Flamengo com passagem de Jorge Jesus. Então o Atlético não vem de filosofia boas, não vem de remorsos bons com o estrangeiro. Então a gente só debateu, foi o vídeo de hoje, comente aí o que você achou. Obrigado, espero a sua opinião, aquele abraço, tamo junto.